Chegamos na 20ª rodada do Cartola 2024, vai começar o retorno do Brasileirão. Para vários cartoleiros é um novo recomeço de campeonato também, e nessa rodada de fim de semana, os 3 melhores times do campeonato, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, são os principais favoritos. Aqui no vídeo de dicas vou mostrar boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los, e vai ter muito nome ousado, hein? Então, vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 20ª rodada do Cartola 2024. Pois é, pessoal, metade do campeonato já passou, metade da temporada do Cartola, e vamos em frente aqui nessa metade final, continuando aí com vários conteúdos para ajudá-los a pontuar bem, chegar lá no fim do ano no topo das ligas. Então, ó, o que eu conto com vocês é com o like, já chega aqui, clica no joinha rápido de graça, dá uma baita força aqui pro canal, e também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá certo? Última rodada de meio de semana, a média dos cartoleiros foi de 42,49 pontos, uma rodada aí meio mais zicada aí no geral. Nosso time principal fez 64,69 pontos. A rodada foi mais ou menos porque foi uma rodada muito fraca para atacantes, né? Ó, Pedro, Flaco Lopes, Luciano, os dois do Cruzeiro, né, que a gente usou uma dobradinha com Caio Jorge e Lautaro Dias, não foram bem. Cebolinha, enfim, uma rodada zicada de atacantes, e aí abaixa a média geral de todo mundo. Mas, pessoal, seria tanta gente para colocar na geladeira, dessa vez nem vamos passar por ela, é um início de retorno, vamos dar uma chance aí pro pessoal. Pessoal, mas quero saber de vocês quantos pontos vocês fizeram na última rodada e com quantos pontos vocês fecharam o primeiro turno. Como é que está a pontuação geral do ano aqui de vocês? Quem quiser, né, pode compartilhar, me contem nos comentários. Também se podem, enfim, mandar outros tipos aí de comentários também. O espaço aqui de interação é de vocês. Mas vamos ver o que a gente vai ter nesse fim de semana, né? Uma rodada completa, né? No meio de semana a gente teve 6 jogos, dessa vez não. Os 10 jogos, todos valendo para o Cartola. Podemos escalar jogadores de todos os times, e a rodada vai começar aí no sábado com Palmeiras e Vitória, já é o grande jogo da rodada aí para nós cartoleiros. Também teremos Juventude e Criciúma, Bahia e Inter, Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. Aí virando a página, no domingo, nós teremos Bragantino e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, outro jogo bem interessante pra gente, Grêmio e Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians, e Cuiabá e Atlético Paranaense. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, John Vitor do Botafogo. Como eu falei, nesse vídeo, pessoal, eu vou priorizar, mostrar para vocês nomes um pouco mais ousados, porque, lógico, tem muito nome que é mais óbvio para a rodada, eu nem preciso ficar falando muito sobre eles. Por exemplo, no gol, lógico que o Everton é mais óbvio, mas eu quero que vocês tenham outras opções para refletir, não necessariamente vocês vão escalar, tá certo? E o John Vitor aqui, eu destaco para vocês, o Botafogo é o líder do campeonato, joga em casa na próxima rodada, onde conquistou 16 dos últimos 18 pontos aí disputados. Aliás, o Botafogo vem de 3 jogos seguidos em casa sem sofrer gols. E se a gente pegar os últimos 5 jogos no Newton Santos, em todos o John Vitor fez pelo menos 4 pontos, mesmo em jogos aí em que ele sofreu gols. O Cruzeiro fora de casa é um time que tem um pouco mais de dificuldades. Em 2 dos últimos 3 jogos que fez como visitante, o Cruzeiro não fez gol, e o último goleiro que enfrentou o Cruzeiro em casa foi justamente o Everton, né? E ele fez 8 pontos. Então tá aqui, John Vitor, uma opção um pouco mais diferente para vocês terem aí também no radar para essa rodada 20, tá? Outras opções que nós temos para o gol. O Everton é o mais óbvio da rodada, como eu já falei, o Rossi do Flamengo, João Ricardo do Fortaleza, Matheus Mendes do Atlético Mineiro e o Marquezin do Grêmio, tá certo? Selinho verde aqui ao lado do nome significa que vai jogar em casa na próxima rodada. Vamos agora com zagueiros, e ele está aqui, Vitor Reis do Palmeiras, opção boa principalmente, né, para quem vai fazer quer fazer uma dobra junto com o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é praticamente unânime, não adianta eu ficar falando muito dele aqui, já trouxe várias vezes, então por isso que eu quero falar aqui um pouco do Vitor Reis, que é barato, né, e é zagueiro do time que é o principal favorito aí da rodada, o time que tem maior probabilidade de ter o SG, né, o bônus de saldo de gols. Se vai conseguir mesmo, né, não tem como a gente prever, mas é o principal favorito, né? O Palmeiras, que vem de 6 vitórias seguidas aí em casa, e em 3 dos últimos 4 jogos no Allianz Parque não sofreu gols.
O Vitor Reis tem só 18 anos, mas vem ganhando uma baita moral aí com o Abel Ferreira, virou o substituto oficial aí do Murilo, né, que está machucado e já mostrou também ser perigoso ofensivamente, inclusive fez gol, né, no clássico contra o Corinthians, que foi disputado lá no estádio do Palmeiras. Então aqui, Vitor Reis, opção barata e do principal favorito da rodada. Outras opções que nós temos para a posição. Gustavo Gomes, que é praticamente unânime, como eu já falei, temos também o Júnior Alonso, do Galo, Bastos, do Botafogo, o Luan Cândido, do Bragantino e o Léo Pereira, do Flamengo, é o meu favorito, mas a gente ainda não tem certeza se joga, se não joga, vamos ficar de olho nas notícias. Então, quem quiser, um cara que quer mais certeza que vai jogar, tem o Fabrício Bruno, tá certo, pessoal? Bem, seguimos agora com laterais e ele está aqui, Vanderlan, outro garoto aí do Palmeiras, que é boa opção aí na próxima rodada. E o Vanderlan vai ganhar uma boa sequência, pessoal, como titular, porque o Piquerez, né, infelizmente sofreu uma lesão grave, não deve mais voltar a jogar nesse ano, né? Potencial de SG para ele e é um lateral muito ofensivo. Ele não finaliza tanto quanto o Piquerez, mas chega muito na linha de fundo aí para cruzamentos, né? Inclusive já tem uma assistência no Brasileirão, mesmo não jogando muito direto agora que ele vai começar a atuar mais. As duas últimas rodadas dele como titular, fez 6,7 pontos contra o Cruzeiro e no meio de semana fez 3,9 pontos contra o Fluminense, mesmo sem SG. O próximo adversário é o Vitória, que vem num momento muito complicado, 4 derrotas seguidas, está na zona de rebaixamento. Então aqui, Vanderlan, pessoal, outro garoto do Palmeiras que é boa opção pra gente, tá certo? Outros laterais, mais óbvio da rodada, Guilherme Arana, né, do Atlético Mineiro, e também temos o Vinha do Flamengo, aí vamos ficar de olho nas notícias para ver se joga ele, se joga o Ayrton Lucas, tá certo? O Reinaldo do Grêmio, que vem finalizando bastante, Marçal do Botafogo, e eu coloquei aqui o Marcos Rocha do Palmeiras, que foi titular no último jogo, mas a gente tem que ver quem realmente joga. Vantagem, vamos ter a escalação do Palmeiras antes do mercado fechar. Então vai jogar o Marcos Rocha, vai jogar o Giai, vai jogar o Mike, a gente vai saber quem vai ser o lateral direito do Palmeiras aí nessa próxima rodada, beleza? Pessoal, estão gostando do vídeo? Vocês viram um vídeo que eu quero trazer nomes um pouco mais diferentes para sair tanto da obviedade aqui nas indicações, tá certo? Se estão gostando, deixem o like aí, cliquem no joinha, tá certo? E não esqueçam de me seguir no Instagram, Professor Adriano CDC, beleza? Meias, vamos lá, parte mais ofensiva do time e quem eu vou chamar aqui é ele, outro jogador do Palmeiras, Felipe Anderson, pessoal. Rafael Veiga está suspenso, tá? Então, quem quer ter um meia ofensivo do Palmeiras é a chance aí, uma boa chance para escalar realmente o Felipe Anderson. Deve ser um pouco mais protagonista nesse jogo, justamente, né? Porque o Veiga aí está suspenso. Ele ainda está numa fase de adaptação, né? Mas nos 3 primeiros jogos, ó, fez 3,8 pontos lá contra o Botafogo, depois 2,9 pontos contra o Cruzeiro, 3 pontinhos contra o Fluminense, então já mostrou ser um jogador que o normal dele vai ser ali fazendo a casa dos 3 pontos. Quando começar a participar de gol, é um cara que pode estourar, ir lá para perto de 10, passar de 10 pontos, né? Já disse, Palmeiras muito forte em casa, vem de 6 vitórias seguidas no seu estádio, nesses 6 jogos, em todos os jogos fez pelo menos 2 gols. 2 ou 3 gols, né? E vai enfrentar o Vitória, como vocês já viram, né? E o Vitória tem a pior defesa do campeonato. Então tá aqui, ó, Felipe Anderson em destaque para vocês. Lógico, pessoal, temos opções mais consagradas que eu vou falar aqui para vocês, né? O Arrascaeta e o De La Cruz do Flamengo, o Pochettino, nosso pão quentinho do Fortaleza, que em casa tá voando, Scarpinha do Atlético Mineiro e também o Tassiano do Bahia. Agora vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, onde eu compartilho, né, uma aposta que eu já fiz lá na Stake, né, uma dica para vocês aí para a próxima rodada do Brasileirão. Rodada passada o Flamengo nos ajudou, foi green pra gente, o Flamengo venceu aí o Vitória, garantiu aí um lucro para nós lá na Stake e aqui, pessoal, está a aposta que eu já fiz aí para a próxima rodada, uma aposta bem simples, fácil de entender, pessoal, uma múltipla com vitória dos 2 principais favoritos da rodada. Palmeiras e Flamengo vencem na rodada. Essa é a minha aposta. Palmeiras em casa contra o Vitória, Flamengo em casa contra o Atlético Goianiense. Nenhum absurdo os dois vencerem. Cotação de 1,77 lá na Stake. É a aposta que eu já fiz para a próxima rodada do Brasileirão. Lembrando, pessoal, tem todos os jogos do Brasileirão à disposição lá na Stake, tem Série B, tem Copa do Brasil que vai voltar fervendo, Libertadores, daqui a pouco tem os campeonatos europeus. Atenção, Olimpíadas de Paris rolando, lógico que tem lá na Stake. Todas as principais modalidades, você pode apostar em quem serão aí os medalhistas, quem vão ganhar as provas, quem vão ganhar as partidas aí, modalidades coletivas, handebol, vôlei, o futebol, enfim,
tudo. A Olimpíada de Paris também está lá na Stake, pessoal. Então aproveitem. Quem usa o meu código, professor Adriano, tem 200% de bônus no primeiro depósito. Então faz a aposta lá na Stake, dá essa moral para mim. Usa o meu código na hora do cadastro, professor Adriano. E lembrando, né? Só para maiores de 18 anos. Pessoal, bora faturar. Vamos agora com atacantes. A posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, né? Vocês viram, né? Se não tem mitada de atacante, a rodada fica mais ou menos. A gente não quer isso. A gente quer pontuações altas aqui para o nosso time. E quem eu vou trazer aqui no ataque é ele, Luiz Henrique do Botafogo, né? Continuando nessa proposta de trazer nomes um pouco mais diferentes, né? Para vocês refletirem. Lógico, pessoal, o Pedro e o Hulk são óbvios na rodada. Quase toda rodada eu trago eles aqui. Então, por isso eu quis trazer alguém diferente. E se liga aqui, pessoal, no Luiz Henrique. O Botafogo líder do campeonato em grande fase. E o Luiz Henrique em grande fase também. A média dele em casa passa de 7 pontos. E olha os últimos 3 jogos do Luiz Henrique no Newton Santos. 12,2 pontos contra o Atlético Mineiro fazendo gol, 7,9 pontos contra o Palmeiras dando assistência e 15,1 pontos contra o Inter fazendo gol. Vocês percebem que ele é um cara que participa de gol, mas sempre faz pontuação a mais? Contra o Inter, por exemplo, o gol vale 8 pontos, ele fez 15 pontos. E no meio de semana, o que eu vou falar para vocês? Jogo fora de casa contra o São Paulo, ele fez 9 pontos, sem gol, sem assistência. Então, o Luiz Henrique está cada vez mais à vontade no Botafogo, tem participado muito da partida, né? Então, ótimo nome usado para quem quiser aí no ataque, beleza? Opções que nós temos também para escalar aí no setor ofensivo. Logicamente, esses que eu já falei, né? O Hulk do Atlético Mineiro e o Pedro do Flamengo dispensam explicações. Temos também o Estevão do Palmeiras, vamos ver se joga mesmo. A gente vai ter escalação no Palmeiras antes do mercado fechar, né? O Estevão que está voltando aí de contusão. Caso ele não comece jogando, né? O Flaco Lopes do Palmeiras também é um ótimo nome, tá? Também temos o Lucero do Fortaleza e o Cebolinha do Flamengo. Professor, e o capitão? Quem é que vai ser o capitão? Pessoal, no capitão eu não vou usar. Então quem aparece aqui é ele, o Pedro do Flamengo, né, que apesar de ter zicado na última rodada, é o melhor jogador que a gente tem no Cartola, artilheiro do campeonato, líder em participações em gols. E bom que nessa rodada, uma rara rodada que o Pedro tá bom para valorizar também. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Pedro nessa rodada 20 do Cartola. Beleza? Técnico, pessoal, sem mistério, Abel Ferreira. O Palmeiras é o favoritaço da rodada aí, né? Chance de SG, bom potencial ofensivo, então o Abel Ferreira é uma ótima. Outras opções, o Tite do Flamengo e o Arthur Jorge do líder Botafogo. A minha faixa de capitão está com o Pedro, mas o Hulk e o Arrascaeta também são opções bem interessantes que eu considero. Beleza? Antes de eu passar o time principal, pessoal, relembrando aqui, ó, promoção de retorno no Plano Mitos, pessoal, no Plano Mitos lá do Thiago Freitas, né, que é outro influenciador aqui de Cartola, me convidou nesse ano para participar do plano dele, já que eu não estou com um plano de sócios próprio, né? Lá vocês têm acesso ao meu time pessoal em todas as rodadas, né? O time que eu disputo as minhas ligas particulares, né? Esse time já fechou o primeiro turno aí com quase 1.400 pontos, né? Então quem quiser ter acesso a esse time, lógico, outros times exclusivos e outros conteúdos, tabelas, enfim, análises que vão ajudar você a melhorar o seu desempenho, ter um conteúdo mais profissional, mais mastigadinho, né? Estudos já prontos que chegam para você direto no celular aí para dar uma arrancada aí nesse retorno. Se liga aqui, menos de R$90, tem acesso completo aí durante todo o campeonato até o fim do ano, né? E link na descrição do vídeo para quem tiver interesse, clica, tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Mas então vamos lá, time principal, rodada 20, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o John Vitor no gol, Vanderlan e Guilherme Arana nas laterais, Gustavo Gomes e Vitor Reis na zaga, meio de campo com Arrascaeta, Scarpim e Felipe Anderson, e o ataque com o Hulk, o Pedro Capitão e o Luiz Henrique. O técnico é o Tite, pessoal. Eu indiquei o Abel Ferreira, mas como nessa formação que eu fiz aqui, eu não tinha ninguém da defesa do Flamengo, eu coloco o Tite ali para dar uma balanceada, tá certo? O custo do time, 126,91 cartoletas, e no banco estão o Rossi, o Varela, o Brites, o Gerson e o Estevão. Pessoal, eu espero vocês na nossa live de fechamento de mercado. Vamos retomar as lives agora, né? Sábado, 11 da manhã. O nosso horário tradicional, agora, graças a Deus, o Brasileirão vai voltar a ter só uma rodada por semana, e as nossas lives vão ser quase sempre aí no sábado, 11 da manhã, aquele horário que a gente já está acostumado. Então, próximo sábado, 11 da manhã, eu já aguardo vocês, deixem um alerta aí no celular, beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização.
time focado em ganho de cartoletas. Aqui eu quero realmente aumentar o meu patrimônio, ficar cada vez mais rico, o time que eu monto para ajudar quem está querendo engordar um pouco mais os cofres para disputar as ligas clássicas, né? E também quem disputa liga específica de valorização, aquelas ligas em que o time mais rico vence. E rodada passada fomos muito bem, né? Depois de uma rodada 18 zicada, o time de valorização arrebentou na rodada 19, ganhamos quase 10 cartoletas em uma única rodada, 9,46, e o patrimônio do time está em 259,43. Time valorização, rodada 20, entrando na tela para vocês. Vamos escalados, com Léo Jardim no gol, Arana e Inocêncio nas laterais, Gustavo Gomes e Fabrício Bruno na zaga, Tassiano, Jadson e De La Cruz no meio de campo, Estevão, Flaco Lopes e Pedro Capitão no ataque, técnico Abel Ferreira. Custo do time, 102,17 cartoletas. E no banco de reservas estão o Walter, o Rodagiega, o Tite, o Aníbal Moreno e o Isitro Pitá. Pessoal, vocês já sabem, né? Vale aqui o que eu falo durante todo o campeonato e vai valer para o retorno também. Não é para você chegar aqui no vídeo e copiar o time pronto, né? Vão de acordo, né, com as estratégias de vocês, as preferências pessoais. Usem esse filtro, né? Em cada posição, né, eu passo mais de uma opção. Inclusive nesse vídeo eu quis destacar jogadores um pouco mais diferentes, para não chegar aqui e falar, vou falar do Pedro, vou falar do Arrascaeta, vou falar do Gustavo Gomes. Esses vocês já sabem que são boas opções, né? Quis trazer nomes diferentes. Então aproveitem isso nessa proposta aqui do vídeo, né? Eu já faço um filtro para vocês. Tomem como base, mas tenham as apostas pessoais de vocês. Beleza, pessoal? Boa sorte nessa rodada 20, que seja um ótimo retorno aí para todos nós. Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.